Então vamos lá. Questão número 2, ele fala que seno de alfa é 2 vezes cosseno de alfa. Como nós estamos trabalhando com a relação fundamental da trigonometria, né? Nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Só que aí no lugar do seno de alfa, o que a gente vai colocar? 2 vezes cosseno de alfa, no lugar do seno. Então, nós vamos ter 2 vezes cosseno de alfa ao quadrado, né? Porque o seno está ao quadrado. E eu estou colocando só no lugar do seno sozinho. Aí, continua. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 2 cosseno ao quadrado de alfa elevado ao quadrado, eu tenho de elevar o 2 ao quadrado, que é 4. E cosseno de alfa ao quadrado é cosseno ao quadrado de alfa. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 4 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado dá 5 cosseno ao quadrado. Eu posso juntar, né? Que são semelhantes. 5 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isolando cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1/5. Só que na hora que eu for isolar o cosseno, então nós vamos encontrar que cosseno ao quadrado, cosseno de alfa, é igual mais ou menos raiz quadrada de 1/5. Pessoal, olhem só. Aqui nós vamos ter assim, ó, cosseno de alfa é igual raiz quadrada de 1/5. Raiz quadrada de 1 é 1. E o 5, como não tem raiz exata, permanece na raiz. Só que aí, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter que racionalizar. Vezes raiz de 5 e vezes raiz de 5. Cosseno de alfa é igual 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que raiz de 25 é 5. Então, eu já encontrei o valor de cosseno de alfa, que é raiz de 5 sobre 5. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, né? Por que eu cancelei a hora que eu coloquei mais ou menos? Por que eu não considerei o mais ou menos aqui? Deixa eu falar para vocês. Porque aqui ele pediu que alfa estivesse entre 0 e π sobre 2. Entre 0 e π sobre 2, isso está o quê? Isso está no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, vamos fazer um lembrete dos quadrantes aqui, ó. No primeiro quadrante, o cosseno é esse eixo aqui, ó. O cosseno, ele é positivo. Então, o seguinte, o mais ou menos eu posso até tirar. Nem precisa de colocar mais ou menos raiz de 5 sobre 5, porque eu não posso considerar o cosseno negativo. Porque cosseno negativo, o eixo x é dos cossenos, o eixo y é do seno. Cosseno negativo, ele está no segundo e terceiro quadrante. Mas como aqui exigiu o primeiro quadrante, então tem que tomar cuidado com essas informações aqui, tá? Tem de ficar prestando atenção nessas coisas aqui. Então, eu desconsidero a negativa. Agora, volta lá, ó. Lá tá falando que seno de alfa é igual a 2 vezes cosseno de alfa. Então, vamos lá. Seno de alfa é igual a 2 vezes... Quanto que eu achei para cosseno de alfa? Raiz de 5 sobre 5. Aqui não dá para simplificar nada, não dá para cortar nada. Então, seno é 2 raiz de 5 sobre 5 e o cosseno é raiz de 5 sobre 5. É uma questão aberta, né? Ela não é de marcar.